Pai, Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Quero trazer uma palavra aqui para os irmãos que vai tocar num assunto assim muito simples, que era algo que já era para ser bem claro, né, para todos nós, mas é algo que se faz necessário que a gente repita, que a gente lembre, que a gente se esforce para praticar e para que nós sejamos confrontados por Deus, porque às vezes tem pessoas que estão em situações e não conseguem perceber. Então vamos lá. Encontra-se aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo do 9 ao 10. Colossenses 3, verso 9 e 10. Diz assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Olha só, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Glórias a Deus. Bom, o que o Senhor está nos falando aqui nessa palavra? Que nós, né, que já conhecemos ao Senhor, que já aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, a gente já se despiu do velho homem, né? Ainda mais quem já é batizado nas águas, já se despiu do velho homem e já se revestiu do novo. Então, as nossas velhas práticas, os costumes, os comportamentos que a gente tinha no mundo, eles têm que ser totalmente abandonados, eles têm que ser deixados de lado para que a gente viva um novo de Deus na nossa vida, viva aquilo que a gente sabe que é correto, aquilo que é certo, né? Diante de Deus, porque diz ali, ó, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, que todos os dias nós estamos recebendo algo da parte de Deus, né? Estamos sendo ensinados, aprimorados por Ele. Olha só o que diz aqui, primeiro ali, né? Não mintam, não mintam. Então o Senhor está falando não mintam. Não tem outra alternativa se não falar a verdade. Ele não está dizendo assim, evitem mentir, evitem inventar coisas, né? Façam o possível para não mentir. Não, ele não está dando alternativas aqui, está sendo bem direto, bem claro, não mintam. Ou seja, independente da situação, independente da circunstância, a gente não pode mentir, a gente não deve mentir, nunca. Porque isso é desagradável a Deus, né? Olha só, renovado em conhecimento, né? Como eu disse, todos os dias nós estamos recebendo conhecimento, sabedoria, entendimento da parte de Deus. Ou seja, quem é inteligente não vai mais praticar mentira, não vai mentir. Por quê? Porque sabe que está pecando contra Deus e que além de pecar, aquilo vai trazer consequências para a sua vida. Sabe que aquilo não vai ficar só ali naquele momento, naquela palavra, naquela atitude, naquela situação. Sabe que vai ter toda uma consequência e que aquilo vai trazer problemas, né, para a sua vida. Problemas que depois vão ter que ser solucionados, vão ter que ser resolvidos. Ou seja, além da mentira, você se coloca em diversas situações porque você mesmo quis. Igual quando falam assim, tem crente que não é Deus que coloca na prova, né? O crente se coloca na prova. Sabe aquilo que é certo, aquilo que é correto diante de Deus e vai lá e faz totalmente o contrário. Aleluia, Jesus, perdão, irmãos. Aqui, ó, a imagem do seu Criador. Olha só, diz no finalzinho desse versículo, né? Renovar em conhecimento a imagem do seu Criador. Ou seja, a imagem, nós somos, estamos nos tornando, né, a imagem do nosso Criador. E qual que é a imagem do nosso Criador? É a verdade. Então, se ele é a verdade, ele não compactua com a mentira. Ou seja, toda vez que a gente mente, a gente se afasta de Deus. Voluntariamente a gente se afasta porque
porque a gente quis, porque a gente fez aquilo que a gente sabia que era errado, né? É como se assim, toda vez que você mentisse, você desprezasse a Deus, porque você já sabe que Ele é a verdade e que Ele não concorda com nenhuma mentira. Independente se ela é para proteger alguém, se ela é para se proteger, se ela é para evitar algo ruim, para evitar algum problema, algum desastre. Deus não concorda. Tem situações que nós temos que passar pela nossa vida, independente de como vai ser, né? Ó, a mentira, ela tá entre 6 coisas que o Senhor abomina, né? Em Provérbios, quando vai falar sobre as 6 coisas que o Senhor abomina, ali ele fala sobre a mentira, de tão inaceitável que isso é para Deus. E às vezes as pessoas dizem assim, eu precisei mentir, na hora não teve como eu falar a verdade. Fulano me perguntou aquilo e daí eu tive que dizer tal coisa para não falar aquilo para ele. Só que não existe isso. Não existe nenhuma situação da nossa vida em que a gente vai precisar mentir. Deus, ele vai sempre nos dar alternativas de resolver as coisas da forma correta, da forma que seja agradável diante dele. Olha só, em Salmos 34, versículo 13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Também em Lucas capítulo 12, versículo 2 diz assim: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Ou seja, nada vai ficar oculto, nem perante Deus e nem perante as pessoas. Ou seja, quando você mente, quando você faz algo, né, às ocultas, Deus, ele sempre vai trazer à tona. Às vezes, em determinada situação da tua vida, você mentiu para se proteger de algo, mentiu para poupar alguém, mentiu porque sentiu vergonha de tal situação, mentiu, sei lá, para não chatear a pessoa, mentiu porque ficou com medo do que iam pensar de você, do que iam falar. Mas em algum momento Deus vai trazer a verdade à tona. E daí você vai ter que se explicar. E daí vai ser uma vergonha, uma humilhação maior ainda, uma ferida maior ainda, muitas das vezes, né? Uma dor, um sofrimento maior ainda, porque você mesmo prolongou aquele processo. Deus queria que você passasse. Ó, e a mentira, ela traz graves consequências sobre a nossa vida. Muitas vezes as pessoas mentem em coisas que elas acham, isso é pequeno, isso é simples, isso é bobo, não vai dar em nada, que Deus me perdoe. Tem gente que fala assim, né? Eu falei aquilo pra pessoa, mas já pedi perdão pra Deus, que Deus me perdoe. E tem gente que tá tão habituado ali que vê aquilo como uma coisa normal, que não fosse prejudicar ela em nada. Só que a mentira, ela traz consequências, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela grave ou não, porque para Deus não tem isso, né? Para Deus é uma coisa só, não existe ali uma reguinha, uma tabela, essa aqui vale 10 pontos, essa 20, essa 50, essa 100 de gravidade. Não é assim, né? Para ele é tudo a mesma coisa. Ó, eu trouxe aqui 2 exemplos de pessoas que mentiram e veio sobre elas uma grande consequência. A primeira delas é Geazi, né? Quando Geazi vai atrás de Naamã para pegar os presentes que Eliseu já havia recusado. E o que ele faz? Para pegar esses presentes, ele mente, né? Ele fala que Eliseu tinha pensado melhor e resolveu aceitar. Ou seja, ele usa de uma mentira para o próprio benefício dele, né? Por causa de uma ganância, do amor ao dinheiro, ele se deixa ser levado à mentira. Só que daí, quando ele volta, qual que é a consequência disso? A lepra que estava sobre a vida de Naamã, né, vem sobre a vida dele. Ele fica com aquilo ali, ele recebe aquele castigo, aquela punição de Deus. Por isso que a gente tem que ficar bem atento com os sentimentos que vêm no nosso coração, né, com os pensamentos que passam pela nossa cabeça, porque às vezes por causa de algum sentimento, por causa de algum pensamento, a gente se deixa enganar, igual aconteceu com ele.
Aqui ele se deixou enganar pela ganância dele, né? Pela cobiça, pelo desejo de ter aquelas coisas. Então ele acaba caindo na mentira ali, achando que aquilo não vai trazer nenhum malefício. E traz, né? Traz essa maldição, a enfermidade sobre a vida dele. E também outra situação foi a de Ananias e Safira, quando eles mentem sobre o valor da propriedade. Perdão. Que eles tinham vendido. Eles chegam ali, né, diante da igreja, falando que eles iam ofertar todo o valor, só que era mentira, eles tinham guardado parte do valor. E eles não precisavam ter mentido nisso, eles poderiam ter sido sinceros e falado, nós vamos ofertar tanto do valor da nossa venda, vamos ofertar 20%, 30%, sei lá. Não precisava eles terem mentido, mas eles mentiram para quê? Para se engrandecer, para se fazer de bom na frente das pessoas, né? Para se exibir, ou com medo, né, dos julgamentos, com medo do que as pessoas iam falar deles não terem ofertado 100% daquilo, né? Então eles caem na mentira e o que acontece? Eles caem mortos diante da igreja, né? Porque eles tinham mentido dentro da casa do Senhor. E aqui fica bem claro que perante Deus nada fica oculto. Ele vê todas as coisas, né? Vê tudo que se passa na nossa vida, no nosso pensamento, vê o que sai dos nossos lábios. Então a gente tem que ter isso bem gravado dentro de nós, que quando a gente tá falando algo, Deus está ouvindo, né? Deus está vendo, ele tá presenciando. Então ele sabe se você está sendo sincero, se você está sendo verdadeiro ou não. Em João capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, nesse versículo aqui fica claro que quem mente se faz filho do diabo, né? E diz aqui o que? Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, ou seja, fala do que já está dentro dele, do coração dele. E a Bíblia nos ensina o quê? A mortificar a nossa carne. Então, tem situações que às vezes você vai sentir o desejo de não ser sincero, de não expor ali a verdade, ou de mentir em determinada situação, só que você vai ter que mortificar a tua carne e falar a verdade, ser sincero, fazer aquilo que você sabe que é reto diante de Deus. E porque ele fala do que lhe é próprio, né? Daquilo que vai lhe trazer também benefício. Tem gente que às vezes mente para se beneficiar, para se dar bem em algo e não consegue perceber que na verdade só tá se dando mal, né? Porque uma hora vai colher aquilo que plantou, uma hora vai chegar a conta, como dizem, né? Uma hora vai chegar a consequência daquilo. E muitas vezes a gente não vai ter tempo para se arrepender. Às vezes tem pessoas assim que pensam, daqui a um tempo eu me arrependo, daqui a um tempo eu resolvo isso, daqui a um tempo eu conserto, daqui a um tempo eu falo a verdade. Só que muitas vezes a gente não vai ter tempo para se arrepender. Deus, ele é misericordioso, né? Ele, pela sua graça, pela sua bondade, caminho despertador aqui na tela, ele nos dá tempo para que a gente se arrependa. Só que tem uma hora que esse tempo se esgota, né? Sem as pessoas perceberem. Então, se a Bíblia ela nos ensina que o pai da mentira é o diabo, né? Como eu disse, quando a gente mente, a gente está se fazendo filho dele e perdendo o nosso lugar de filho de Deus. Sendo assim, o que a gente faz? A gente dá legalidade, a gente dá brechas para que ele haja na nossa vida e naquilo que é nosso. Sem falar que a gente está abrindo mão, né? Abrindo mão da nossa salvação, abrindo mão da vida eterna, de estar com Deus na glória. Porque
em Apocalipse vai dizer, né, que os mentirosos, eles não adentrarão os céus, eles ficarão de fora. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve se arrepender e praticar a verdade. Doa quem doer, seja a nós ou ao nosso próximo. Mas Deus, ele vai sempre nos justificar, vai sempre nos honrar, desde que a gente seja verdadeiro e sincero em todas as coisas. Em Provérbios, o último versículo que eu vou ler, em Provérbios 10:32, diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Amém? Então, olha só, os lábios do justo sabem o que agrada. Então, aquele que é justo sabe aquilo que é agradável de se dizer, agradável de se falar, sabe aquilo que agrada a Deus e aquilo que o ofende. Então, ali é a gente ter ciência de que a verdade ela sempre vai agradar a Deus, independente de qual ela seja. Às vezes a gente vai passar ali por uma situação de vergonha, de constrangimento, como que eu posso dizer, de desentendimento com alguém por causa de uma verdade, né, de uma sinceridade ou outra ali que vai ser dito, mas Deus ele vai se alegrar e vai e assim vai nos justificar, né? Amém? Então eu trago essa palavra aqui para que a gente venha sentar isso no nosso coração e para que a gente venha se despertar de não minta em nada, em nada. Porque às vezes as pessoas acham assim que coisas bobas, que coisas simples não vão trazer consequências. No início da minha conversão, eu mentia muito, muito. Assim, não, eu mentia porque eu achava que, se eu falar tal coisa, se eu falar isso, essa pessoa vai ficar braba. Se eu falar isso, a reação, se eu contar que eu fiz isso, a reação dessa pessoa vai ser tal. A gente vai brigar, tipo, não vai dar certo, a pessoa vai pensar isso de mim, vai pensar aquilo. E o que acontecia? Em vez de me aproximar de Deus, eu estava me aproximando mais ainda do adversário. Porque daí, para esconder algo, para encobrir aquilo, ia se criando uma bola de neve, até que uma hora Deus, né, deu aquela chacoalhada assim: Camila, você tem que parar com isso. E então ali começou todo um processo, né, de libertação, como acontece na vida de qualquer pessoa, até eu me libertar por completo daquilo. E daí hoje em dia é até engraçado que por exemplo, assim, se alguém... Você me deu um bolo, por exemplo, fui na tua casa tomar café e você deu um pedaço de bolo pra mim e daí não tava legal. Daí você pergunta: daí, Camila, gostou do bolo? Aí, o que as pessoas vão fazer geralmente? Gostei, tava bom, tava uma delícia. Só que não tava. A pessoa fala aquilo que é pra não magoar quem fez. Eu não. Agora eu cheguei num ponto que eu já falo assim: na verdade eu não gostei muito. Eu achei que não tava muito bom, entendeu? O que você achou dessa roupa? As pessoas vão falar que não, tá bom, tá ótimo, né? Geralmente costumam falar assim, pra pessoa não ficar triste. Já virou um hábito que se não tiver bom, eu não vou falar que tá bom. Vou falar: eu não gostei muito, mas se você gostou, se você achou que tá bom, né, vai do teu gosto. Mas assim, coisas simples. Tô dando um exemplo aqui de coisas simples para ficar bem claro, bem enfatizado para cada um de vocês, que a gente tem que ser sincero em tudo. Porque a partir do momento que você deixa uma mentirinha sair do teu lábio ali, uma inverdade, você está colocando em risco toda a tua comunhão com Deus, toda a tua vida na presença dele. Amém? Então, por isso que eu trouxe todos esses versículos hoje, essa palavra. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado fácil o entendimento e que todos nós venhamos a refletir nisso e nos cuidar, né, para não cair em nenhuma cilada, em nenhuma armadilha do diabo, né, para que a gente venha mentir e assim colocar em jogo a nossa
comunhão com Deus, a nossa intimidade com Ele, a nossa vida, né, na presença dEle, não só aqui na terra, mas também nos céus, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.